Olá pessoal do canal Animal Total, sejam bem-vindos a mais um dos meus programas novos que eu estou formando aqui no canal. Bom, deixa eu ajustar. Pessoal, pra quem não sabe, eu vou me apresentar. Pra quem não me conhece, pra quem me conhece, foda-se, eu vou me apresentar de novo. Meu nome é Ricardo, eu sou acadêmico de História. Gosto muito de História, como vocês podem ver aqui, ó. Os meus dois primeiros livros são de História. O restante aqui embaixo é só poesia. Ricardo, o que você está fazendo com esse microfone na mão? Ricardo, quero saber o que você está... É o seguinte, eu vou fazer um quadro aqui muito especial. Eu pensei bem, por que não? História por detrás da história. O nome do quadro é História por detrás da história. Mas o que isso tem a ver com o quadro Animal Total? Ou melhor, o que isso tem a ver com o canal? Bom, o meu canal ele trata de animes, filmes, séries, games, livros, total, entendeu? Tudo. Eu, antes de começar a falar, queria mandar um abraço e um beijo enorme para a Shiro, do canal... deixa eu ver aqui o canal dela, que eu já até esqueci, né? Eu acabo esquecendo, gente, não é minha culpa. É a Shiro Gamers, né? Eu sei que ela é gamer e tipo... Aqui, Shiro Senpai. Um abraço para Shiro Senpai. Que eu espero ver um novo vídeo dela. E vamos ver, né, no que isso vai dar. Espero ver um novo vídeo dela. Um vídeo que ela esteja falando sobre Combate Arms, um jogo FPS ou um MMORPG. Bom, mas fica dado aí o recado. Um abração a você, Shiro Senpai, minha colega, youtuber. E se você quiser saber mais sobre o jogo Combate Arms que eu jogo, vai lá no meu canal. Ou melhor, clica aqui, ó. Aqui vai aparecer, bem aqui, sim, aqui, o vídeo de eu jogando Combate Arms. Aqui, sim, bem aqui, nesta teta aqui. Bom, agora vamos falar de anime, né? Anime é coisa boa, né? Da hora. Anime é coisa... Anime é vida. Pra quem não sabe, muitos dos animes tem história por detrás. Mas, não, tudo bem, isso aí é de boa. Não, eu tô falando sério, história, tipo, medieval, essas coisas. Por exemplo, em Naruto nós temos os 3 senins lendários. Ah, beleza, né? Os 3 senins lendários. Jiraiya, Kakashi... Não, Jiraiya, Orochimaru... Por isso eu sou Kakashi, né, mano? Nossa, top. Mas enfim, Orochimaru e Tsunade. Realmente existe uma lenda sobre 3 sábios lendários no Japão. Ou seja, 3 senins lendários. Realmente existe uma lenda incorporada. É uma lenda muito antiga que foi incorporada no anime.
mas isso aí já foi explicado. O que você tem demais? Eu vou chegar lá, calma. Deixa eu ver o livro. Cadê o livro? Cadê o livro? Obrigado. Este é o livro que eu uso. Um dos. Vamos lá. Nobre vapor. O que foi? Não gostou? Pronto. Aqui é assim, rapaz. Em 1864, o Japão passou pela Era de Tokugawa. Mas você já foi dito lá no... Não confunda Samurai X com realidade, tá? Samurai X contém 50% do que aconteceu só. É fidelidade? É, mas ainda assim tem muita coisa faltando. Bom, vamos falar então sobre a época Meiji e Tokugawa. Shogunato Tokugawa. Foi uma das épocas mais... Bom, não preciso dizer, né? Basta assistir Samurai X, ou eu preciso dizer. De sangue que houve no Japão. Quer dizer, depois da época do Imperador Han. Yan. Han ou é Yan? Eu não sei como pronuncia o nome direito, mas acho que é Han, porque é H-A-N. Imperador Han, Yan. Bom, eu vou colocar o nome do imperador aqui embaixo, pra vocês saberem exatamente quem que eu estou falando. Mas uma coisa muito interessante que acontece é... Como é que eu posso dizer? Se trata do imperador da China, o primeiro imperador da China. Ele foi o cara que fez literalmente uma trilha de sangue. Não, mais que isso, um caminho de banho de sangue. Foi na época da seda ainda, século 4 ou 6. Budismo, África. Bom, tá ligado muito também à ascensão de Roma, né? Mas isso aí depois eu explico. Por exemplo, a ascensão de Roma, de maneira óbvia e objetiva, se dá por volta do século 4 e 5. Século 6, ou seja, ano 509, Roma já era pedra sobre pedra. E qual é a diferença disso? Alguns animes tratam desse assunto. Muitos animes tratam do assunto específico. Por exemplo, se você pegar aqui, ó, não sei se dá pra ver, a ascensão de Roma, que acontece por volta de... No século VI, Roma já nem tinha mais território. Era só um cubículo. Se você pegar por volta do século VI, que seria a época que acontece Nanatsu no Taizai, é depois que Roma caiu. Então, para que Nanatsu no Taizai passe nos séculos 5 e 6, que é o surgimento de Arthur, a posse de Arthur
no castelo como Rei Arthur. E em seguida ele vai na Britânia. Sim, ele vai à Britânia. Como assim Arthur vai à Britânia? Rei Arthur, Lancelot, tudo isso está localizado em um único ponto. Entre o país de Gales e a Inglaterra. Muitos dizem que foi na Inglaterra. Duvido muito. Por um motivo óbvio. Rei Arthur tinha um vasto território. Então sim, ele poderia ter parte da Inglaterra, mas ele não tinha a Inglaterra inteira. Isso que dá a fazer as coisas funcionam. Na história das crenças do mundo, o norte da Índia compete com o Oriente Médio como o local mais fértil de nascimento de religiões. É verdade. Não é uma das verdades mais puras, mas é a pura verdade. Não é aquela verdade que você queria escutar, mas é a pura verdade. Por exemplo, em Nanatsu no Taizai nós temos Meliodas, que representa um deus, herói, e ainda acima de tudo, esse deus e herói, ele é bretão. Então, só para constar, existem muitos fatores que mostram que Nanatsu no Taizai está sendo passado na época do Rei Arthur, ou seja, século VI. É quando Arthur se passa. Quando Arthur mais está aflorado é século VI. Quando Arthur aparece uma vez ou outra é século V para VI. É a passagem do século V para o século VI. Em específico, seria dizer, entre os anos 490 ao ano 509 AC. Ou seja, é 490 a.C. a 509 a.C. Essa em si é a linha temporal onde vamos trabalhar para saber que caralhos está acontecendo em Nanatsu no Taizai. Então vamos lá. Durante 400 a 500 a.C. houve tanta guerra e briga, matança, que seria tipo assim, para cada membro familiar haveria uma briga. Para cada disputa familiar sobre território e discussões haveria uma guerra, interna ou externa. É muito comum as pessoas acharem que as únicas guerras que teve foi a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Não. Quando você está falando de guerras mundiais, beleza, eu entendo você citar essas duas, que foram as mais impactantes, assim, bombas atômicas, metralhadora, enfim, eu entendo você citar. Mas sabe quantas guerras já houve na história? Na história mesmo, pelo menos umas
666 guerras. Isso sem contar as brigas de bares, brigas feudais, brigas por território e brigas entre irmãos consanguíneos e não consanguíneos. Muitas das brigas eram por uma única questão: poder. Quem tinha maior poder? De certa forma, o maior poder, o maior dos poderes vai ficar com aquele que tem o maior exército. Não. Por exemplo, eu tenho o Rei Arthur. Vamos pegar o Rei Arthur aí. Rei Arthur é o quê? Bretão? Sim. De certa forma. Como assim, Ricardo? De certa forma? Eu tenho certeza que de certa forma Arthur é bretão. No entanto, seu pai era romano. O problema é que ele não sabia disso. Nem o pai do Arthur sabia que o pai do Arthur era romano, nem o próprio Arthur sabia que o pai dele era romano. Porque Uther Pendragon, nas histórias de Rei Arthur, nasceu, cresceu com um bretão, viveu com um bretão, morreu com um bretão. Ele só foi saber que, tipo assim, mais lá no final mesmo da história do próprio Rei Arthur, que o próprio pai do Rei Arthur vai saber que ele é bretão, que ele tem parte que pai em si, na verdade, é de Roma, ou seja, é romano. Como assim eu não sabia? Gente, não havia DNA naquela época, tá? Não havia nada. Então, tipo, a história toda é contada, voltada para esse negócio de família, de como você tem que agir. E é por isso que eu vou começar agora. Não tinha como ninguém saber ou prever quem que era bretão ou não. Pois bem, o que acontecia naquela época era que muitos se escondiam para que não fossem perseguidos. Imagina você, um humano, tentar entrar na Bretanha. A Bretanha era tão fortificada que ela sempre foi país de primeiro mundo. Então, para alguém tentar entrar na Bretanha, teria que primeiro passar pelas águas. E nas águas, quem dominava era a Bretanha. Depois de passar pelas águas, você teria que passar pela floresta. Quem mandava na floresta eram os bretões. E se você ainda estivesse vivo, tentar chegar perto da cidade, você era capturado pelos bretões. Não havia a menor solução de sair vivo dali, porque havia poucos que podiam enfrentar a Bretanha. Tão poucos que quase ninguém queria enfrentar ela. E aqueles que disputavam força com ela perdiam. Isso significa que a Bretanha tinha poder total? Significa. Significa tanto que na história do Brasil
a Bretanha, ou melhor, a Grã-Bretanha, que na verdade já tinha se tornado Reino Unido, em 1808, ela disse o seguinte para Dom Pedro I e seus da elite: ou vocês acabam com os navios negreiros de escravos, ou nós vamos atacar. Bom, Dom Pedro disse: ok, né, nós vamos fazer uma lei aqui para abolir os escravos. Mentira, ele aboliu? Não por completo, porque no Brasil, escravo era o que rendia. Então você pode ver que desde a época de Dona Santazai, que é o século VI, a Bretanha já tinha poder. Eu estou passando os tempos para chegar já agora, em 1808. Então eu já chego, olha onde já estou, em 1808. Eu comecei lá no século VI falando. Eu comecei falando no século VI, já estou em 1808. Agora a parada fica séria. O Tratado de Pães e Vinhos, que foi feito pela Inglaterra e pelo Brasil, chamado ainda de, Brasil de Portugal, diz o seguinte: o meu será mais barato em você. Bom, tudo bem, não vou negar. Porque se Dom Pedro fala assim: eu não aceito não, hein? Aqui quem manda aqui nessa porra que sou eu. O que você falou? Não, tudo bem, pode ser mais barato aqui, beleza. É nóis. É isso aí. É nóis. Ia ter guerra numa boa e não ia ter guerra pra valer, porque tipo, o tanto de frota que eles já tinham era muito grande. Se nós avançar mais ainda, isso continuar na Bretanha, hein? Se nós avançar mais o tempo na Bretanha, nós vai chegar aos tempos atuais. E cara, aí o Reino Unido é tão foda, que como o próprio nome diz, é Reino Unido, são 4 reinos, bicho. Você não vai querer enfrentar 4 reinos. Se um já é difícil, 4? É sério. Imagina você querer enfrentar 4 reinos. É como o anime Naruto. Eu vou enfrentar você aí, ó, Hokage. Tá bom. Kagebushi no Jutsu. Quer saber? Amanhã eu faço isso. Seria mais ou menos isso. Não tem graça você enfrentar 4. Então, qual é o resumo disso tudo, Ricardo? O resumo é: a Bretanha, a época de Nanato Nagasaki, entre séculos 5 a 6, está correto afirmar que Nanato Nagasaki, passando entre os séculos 5 e 6, está correto afirmar. Há uma teoria minha minha só, de que o Gwaine irá aparecer junto com os outros cavaleiros da Tábua Redonda. Mas aí já é outros 500, porque Gwaine também é primo do Rei Arthur. Caralho, o Zé
assim. E além disso, se Nanax não vai seguir a história original do Rei Arthur, vocês vão ver muita pegação entre Rei Arthur, a irmã do Rei Arthur, a Dama da Água, tudo quanto é que mulher que tiver, ele vai pegar. Mas como é um anime, não um harém, ele vai seguir uma linha bem focada na batalha. Logicamente, Arthur ficará com Merlin. Então, foda-se. Arthur vai ficar com a sua Guinevere. Merlin ficará com o aquele carinha lá, esqueci o nome dele. Então, meus caros, é isso. Eu deixo essa parte 1 por aqui. Cadê o chapéu? O chapéu. Vocês viram meu chapéu? Alguém viu meu chapéu? Ah, achei. E agora, com vocês, tchau! Até o próximo programa e tchau!